a mão no coração. Você pode dizer isso a Ele. Ah, Senhor, que coisa incrível poder saber que me ama. Ah, como é incrível isso, Senhor, como isso é bom. Eu sei que o Senhor me ama. E por saber que o Senhor me ama, por saber que é o meu Pai, está na minha vida, eu sei quem eu sou. E eu posso me portar nesta vida com força, com poder, porque eu sei que eu sou filho, eu sou filha, eu sou amado. Eu fui feito à imagem e semelhança do Senhor. Eu recebi a bênção e o poder para dominar, para governar, Senhor. O Senhor me deu poder e autoridade. Basta eu acreditar nisto. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Nós temos tanto para agradecer. Tanto. E é exatamente isso que nós encontramos na Tua presença. Que entremos na Tua presença com um espírito grato. Entrai pelas portas com ações de graças. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade do Pai. Rendei graças a Ele. Dei graças a Ele. Rendam graças a Ele. Entre com ações de graças. Ofereceis sacrifícios de gratidão. Ofertas de gratidão. Ah, nós encontramos tanto sobre ações de graças, gratidão. A verdade é que nós conhecemos muito do caráter de uma pessoa através da gratidão. Porque alguém que tem o seu caráter, Senhor, tem um espírito grato. É grato. É grato na vida, pela vida, por tudo que tem feito. Tem um espírito grato. E nós te rendemos graças. Obrigada por tudo. Obrigada por todo o bem. Obrigada por teu amor. Nós temos tanto que agradecer. Tanto, tanto, tanto que agradecer. Nós respiramos, nós temos vida, nós temos força, nós somos salvos. Nossa pátria não está aqui, mas é celestial. Estamos a caminho do céu. Estamos debaixo do teu sangue. Somos protegidos, somos guardados. Há promessas e promessas. Ah, Senhor, basta crermos. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Tudo que o Senhor fez é bom. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o teu Espírito Santo, perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mim, cada mente, cada coração, cada vida, nossas famílias. Passa do teu sangue sobre o templo, sobre o nosso povo em todo lugar, nossos líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Visita os templos, as igrejas, visita o nosso povo, visita todos que estão conosco pela transmissão. Pai, eu não sei o que acontece em cada coração, mas o Senhor conhece. Vai visitando cada coração, cada necessidade. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todos nós. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Perdoa as nossas falhas. Tem misericórdia de nós. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Eu repreendo todas as forças do mal.
setas demoníacas, eu repreendo em nome de Jesus. Setas, toda seta do inferno, todo dardo demoníaco, eu repreendo em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Toda seta de inveja, de olho gordo, todas palavras contrárias, malditas contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Todos os laços e armadilhas eu quebro em nome de Jesus. Toda força demoníaca que se levantou, seja de contenda, de divisão, de rebelião, de maldade, de críticas, de questionamentos, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Setas malignas que roubam mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que atua na alma, no corpo, no espírito, eu repreendo toda doença emocional, física e espiritual. Eu ordeno agora que saia em nome de Jesus toda doença, todo mal-estar, toda seta de enfermidade, todo espírito de enfermidade, toda atuação do inferno, nós repreendemos em nome de Jesus, e eu ordeno que saia em nome de Jesus Cristo. Todas as potestades do mal, toda força demoníaca, nós amarramos e lançamos no abismo, repreendemos em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre cada um, sobre a igreja, sobre cada um de nós, e coloca anjos poderosos ao nosso redor. Assuma o controle dessa reunião. Nós precisamos de graça, de unção, de inspiração, de virtude, de poder. Nós precisamos, Senhor, dessa unção, dessa direção que vem do alto, que o Senhor nos orienta, nos guia. Nós pedimos visão, discernimento, visão profunda, discernimento, entendimento, clareza, revelações, conhecimento, palavras de conhecimento, nós tomamos posse em nome de Jesus. Eu tomo posse de uma noite poderosa, de grandes transformações, unção, poder, que libertações aconteçam, e que todos possam ver a tua glória, tocar no teu poder. Agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Peço que o Senhor visite cada vida, e que vidas sejam fortalecidas, despertadas, corações fortalecidos, o desanimado que se anime. Ah, Senhor, eu peço um povo fortalecido, um povo que vive a sua glória, um povo que se curva diante do Senhor, um povo que crê na tua palavra e que se submete inteiramente. Eu abençoo agora, e eu peço um resgate de vidas, que o temor do Senhor nos constranja, e que possamos, Senhor, ter revelações profundas, e uma sede, uma fome que cresce pela tua presença. Assuma o controle deste trabalho, e derrama da tua graça, do teu poder sobre todos nós. Eu tomo posse de uma grande noite. A começar por mim, eu quero sair diferente. E cada vida que aqui está, que ao sair possa dizer: eu não sou o mesmo. Muito obrigada por tudo. Te amamos e te agradecemos. Assuma o controle desse trabalho. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2020, em Deus faremos proezas, e Ele pisará os nossos inimigos. Diga: eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Muito bom. A Bíblia diz assim, ó: diz o Senhor ao meu Senhor:
assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou estrado dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, ele levanta o cetro, é para favorecer, é para honrar, é para fazer justiça. Então, ele enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Vamos juntos? Domina no meio dos teus inimigos. Mais uma vez, domina no meio dos teus inimigos. Quando nós vamos para a história de Davi e Golias, e eu quero ler um pouco dessa história, nós vamos ver que a oportunidade de Davi foi Golias. Mas, dependendo da visão, os gigantes, eles não são vistos desta maneira. Normalmente, eles são vistos como invencíveis. Mas nós vamos ver que o menor venceu o maior. E não pelos meios comuns, óbvios, mas de uma forma totalmente diferente. Nós vemos um menino que venceu o gigante, bem treinado para a guerra, com uma funda, uma espécie de um estilingue. Davi viu a oportunidade ali, quando tantos outros estiveram ali no mesmo lugar, vivenciaram aquela situação, olharam para a mesma direção, mas só enxergaram um problema impossível de ser vencido. Davi olhou para a mesma direção, viu uma oportunidade gigantesca, viu que ninguém estava vendo. Eu penso que essa é uma parte da história que sempre mexe comigo. Porque todo dia nós podemos dar de cara com algum gigante. E esses gigantes, eles podem ser muitas coisas. Gigantes emocionais. O medo pode ser um gigante. O medo de alguma coisa. Uma perseguição. Um complexo. A rejeição. São muitos gigantes. Né? Nós podemos pontuar, são muitos, que nós estamos, gigantes que estão diante de nós, e a forma como nós vamos olhar para eles é que vai determinar o resultado final. Porque nós vamos ver aqui que Davi, ele viu a oportunidade e ele se atirou nela de uma forma inacreditável. Usando exatamente o que ele sabia, o que ele tinha. Eu penso que esse tem sido um outro problema na vida das pessoas, adiar o que não pode ser mais adiado.
Sabe, está na hora da gente adiar o adiamento. Adiar tem sido um grande problema, que é procrastinar. Tem gente sempre, quando você diz, enfrenta isso, vai dizer que não tem alguma coisa. Eu não tenho isso, eu não tenho condições para isso. E a verdade é que a gente tem que executar, é o que eu aprendo na palavra. Executar com o que a gente tem. Agir com o que a gente tem. Botar para fora o que a gente tem. Começar com aquilo que a gente tem. Se eu tenho uma funda, e a experiência que eu tenho é com um estilingue, é o que eu tenho, e eu posso fazer alguma coisa muito grande com isso aqui. Está provado que pode. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem só o que elas não têm, o que elas não podem, e o que o outro tem, e que porque o outro tem, que muitas vezes só tem na cabeça dele, porque na verdade não é que o outro tem, é que o outro executa, o outro não adia, o outro faz, usa o que tem, enquanto aquele lá fica lá dizendo que não tem, por isso não pode fazer, e que o outro faz porque tem, e se ele tivesse ele faria. Não, ele não faria. Ele não faria. A gente sabe que não. Porque se eu não faço no lugar em que eu estou, eu não vou fazer no outro lugar. Com o que eu tenho, eu não vou fazer se eu tiver mais. Porque isso é uma questão interna e não externa. Sempre se tem essa ideia. Outro dia eu ainda falei num programa de uma vez de uma moça que eu atendi há muitos anos, péssima filha, péssima mãe, religiosa, e batendo no peito com aquela ladainha toda, que amava Jesus, e que o sonho era ser missionária na África. Eu falei, comece a ser missionária dos seus pais e da sua filha. Você não cuida nem dos seus pais, não é um exemplo para os seus pais, não é um exemplo para a sua filha. Deus falou para Ezequias, põe a tua casa em ordem. Para você colocar alguma coisa em ordem fora, primeiro você tem que colocar dentro da sua casa. Eu quero ganhar o mundo, mas não arrumo nem a minha cama, não consigo dar conta nem do básico do serviço da minha casa. Eu não faço direito nem aquilo que me foi estabelecido como missão. O que está ao meu redor, que eu deveria estar fazendo direito, eu não estou fazendo. E estou dizendo, se eu fosse para tal lugar, se Davi tivesse parado e dito, bom, se eu tivesse sido treinado como os meus 3 irmãos, que foram treinados e fazem parte do exército de Israel, eu poderia enfrentar o Golias. Se eu fosse mais alto, se eu fosse mais velho, se eu tivesse uma espada, se eu conhecesse mais, se eu tivesse treinamentos. E assim muita gente vive. Não, mas é que eu não consigo isso. Não, mas é que eu não tenho isso. Não, é que a sua estrutura é maior. Não, é que você tem mais. Não, é que você pode. Essa mentalidade é que mantém as pessoas no mesmo lugar. E que faz delas pessoas frustradas e infelizes. Porque sempre para o outro foi mais fácil porque ele teve alguma coisa que eu não tive. E para mim é mais difícil porque eu não tenho isso. E caso me seja dado,
eu vou encontrar uma outra desculpa quando alguma coisa não estiver caminhando bem. Porque não é um problema externo, é um problema interno. Se eu ganhasse mais, a questão não é quanto você ganha, mas quanto você gasta. Porque se você não sabe viver com o que você ganha, no pouco, você pode ganhar 30 vezes mais, 100 vezes mais, que você vai sempre usar a mesma frase, se eu tivesse mais. Quando a Bíblia diz, foste fiel no pouco, no muito eu te coloco, a Bíblia diz, foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Exatamente assim. Essa mentalidade é uma mentalidade escrava, miserável, orgulhosa, egoísta. E é muito comum, quando nós encontramos alguém que não conhece a Cristo, que está nesse mundo, que age assim, eu não posso cobrar a vida de quem está morto. Você vai cobrar a vida de quem está morto. Se eu passo por um bar e vejo alguém bebendo, não é da minha conta. Como disse Davi, do ímpio se espera coisas ímpias. Vem coisas ímpias. O ímpio tem atitude ímpia. Eu não vou cobrar vida de quem está morto. Mas aquele que se apresenta como vivo, como uma nova criatura, lavado e remido no sangue de Jesus, que recebeu a mente de Cristo. Quando esse sempre se coloca numa condição de incapacidade, de desvantagem, é inaceitável, porque não é isso que nós somos ensinados pela palavra de Deus. E é mais comum do que se imagina. Essa mentalidade de ter sempre mais uma desculpa, mais uma justificativa, mais uma historinha para contar, mais um porquê. Então, é que você não está na minha pele, é que você não sabe o que eu passo. Ou seja, sempre ele vai apresentar um motivo por que ele não está, por que ela não está conseguindo tal resultado, tal êxito. É porque está faltando tal coisa, há uma desvantagem. Mas isso não é verdadeiro. Isso não é real. E muitas vezes há uma hipocrisia muito grande, porque isso não existe. Porque Davi tinha fé, coragem e sabia usar uma funda. Ele tinha 17 anos, ele era pequenininho, baixinho, uma aparência gentil, e ele foi lá como entregador de queijo, para entregar queijo. Uma encomenda que o pai mandou levar para os irmãos. Era para ele entregar, virar as costas e ir embora. Mas de repente ele vê um gigante afrontando a Deus, a nação de Israel e o exército inteiro fugindo, desesperado. Aquilo o impactou. Aquilo foi inaceitável, porque estava o quê? Dentro dele. Todos fugiam, se escondiam, temiam exatamente porque se viam em desvantagem aquele incircunciso filisteu. Ele não. A visão dele de Deus era diferente. E por ele ter uma visão diferente de Deus, ele também, escondido em Deus, ele confiou que ele podia.
É isso que encanta. O mais duro quando nós vemos uma pessoa que ela não se converte ao Senhor, a uma fé viva, e sim a um sistema religioso que a escraviza, é que ela é dominada por aquilo e ela quer dominar também através daquela mentalidade. Ela não pode, ela vai apresentar razões, porque ela não pode, e ela vai dizer para os outros que eles também não podem, igual Saul. Saul não conseguia ver que ele podia, e tentou também convencer o Davi que ele também não podia, que era a mentalidade dele. Quem era o Deus de Saul? Era o Deus de Israel. Só que ele não conhecia esse Deus como ele é. Exatamente, porque ele era uma pessoa autocentrada, ele estava tão cheio dele mesmo que não tinha espaço para esse conhecimento verdadeiro, essa visão viva do Deus vivo. Então, ele realmente temia. Então, ele era dominado pelo medo e queria impor isso sobre o Davi, como ele já tinha colocado nos seus soldados, porque todos compartilhavam do mesmo espírito. Exatamente porque a influência, ela contamina, ela contagia, a influência contagiosa. E contagiou. Qual era a influência? Do medo, da amargura, né? Havia uma amargura lá dentro do Saul, e a gente vai ver isso. Um sujeito extremamente inseguro, e que transferia isso, passava isso para frente. Um líder que mais aleijava as pessoas e as escravizava do que as libertava, lamentavelmente. Davi já foi um líder que libertou pessoas que chegaram escravas e foram libertas. Saul, a pessoa chegava livre e ele conseguia escravizá-la, que é exatamente o que a religião faz. Um religioso, ele quer dominar você. Ele quer impor sobre você a ideia dele, os pensamentos dele. Ele só quer questionar, ele só quer impor aquilo que está na cabeça dele sobre você. E se você não for uma pessoa firme, uma pessoa que realmente sabe quem você é, uma pessoa livre, você acaba permitindo que isso aconteça. Você é escravizado, paralisado, aleijado por uma mentalidade que só leva à estagnação, que era a mentalidade de Saul, que é uma mentalidade que paralisa as pessoas, que aleja, que impede as pessoas de irem além. Eu posso dizer a você, com experiência própria, desde quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu tive que lutar muito. E quando eu vim para o ministério, eu tive que lutar muito mais para resistir firme naquilo que eu ouvi de Deus, porque sempre vai levantar mais religiosos tentando dominar você, impor sobre você o que eles acreditam. Então eles vão pegar o que for, e não importa, para jogar sobre você e dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo ali. Não, isso aqui não é certo, isso aqui você não pode, aquilo outro você não pode. E aí você começa a
se tornar uma pessoa paralisada. Uma pessoa que é conduzida, igual aquele paralítico, que era conduzido até a porta do templo só para pedir esmolas. Aí alguém começa a conduzir você vive à margem e vive de esmolas. Totalmente paralisado. Precisa parecer libertadores como Pedro e João, com essa capacidade de dizer, meu filho, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho coisa muito melhor para você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, meu filho, sai dessa escravidão. Você está no templo todo dia, mas é conduzido por gente que só te leva a mendigar. Você vem para cá só para viver de esmola, rapaz. Levanta! Chega de viver dessa maneira. E que coisa mais triste, o homem tinha mais de 40 anos. Uma vida inteira, escravo, conduzido pela mão de alguém. A Bíblia diz que ele era levado. E tem muita gente que quer conduzir e dominar a nossa vida, para nos manter assim, ó, só na porta, à margem, com uma vida rasteira, mendigando, vivendo de esmolinhas, paralítico, paralisado, infeliz. É o que a religião faz. E todo religioso quer escravizar. Ele é escravo e quer escravizar todo mundo. Ele é um dominado, quer dominar todo mundo e impor sobre os outros aquilo que só está na cabeça dele. Mas quando você é livre, você se levanta e diz, você não vai me controlar não. Você não vai me controlar não. Esqueça. Eu sei onde devo estar, o que devo fazer. Então, segue teu rumo. A mim você não controla. E isso tem que estar muito firme dentro de você. Você vai aparecer alguém com um conselho que você não pediu, que não está sabendo conduzir a própria vida, para dizer o que acha que você deve fazer da sua. Não, você não pode fazer isso, você não tem competência para isso, você não tem capacidade para isso. Não, a Bíblia diz que você não pode fazer isso aqui. E você tem que se levantar e dizer, escuta, eu tenho minha relação com Deus, eu vou ouvir da boca de Deus. Cuida você da sua vida, segue o teu rumo, e você não vai impor sobre a minha vida o que você acha, o que você acredita. Você tem o resultado daquilo que você acredita. Seja feito conforme a sua fé. Quem é livre não vai deixar que ninguém o escravize. E a verdadeira fé nunca vai escravizar você. A verdadeira fé nunca vai algemar você, travar você. Mas ela sempre vai te mandar para frente. Vai te empurrar para frente. Vai dizer que você pode e que você deve ir além. Quantas vezes encontramos pessoas para dizer que aquilo não é para nós? Que aquele não é o rumo certo? Que não devemos fazer isso ou aquilo? Mas o justo viverá da fé. E quando eu creio, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu disse para você executar, não adiar, ir lá e fazer.
Tem coisa que no momento não faz sentido. Mas não demora, no final, tudo que não fazia sentido antes faz sentido depois. Teve muita coisa que não fez sentido para mim, quando Deus me impulsionou a fazer. Mais tarde fez todo sentido. As peças se juntaram, tudo ficou claro. Por isso que quando você recebe uma direção de Deus, pode não fazer sentido naquele momento. Apenas dê os passos, porque vai fazer sentido no final. E você vai entender claramente. Apenas creia. É o que a Bíblia diz. Nós vamos ver, para Saul, ele tinha que equipar o Davi com a armadura dele e com aquelas armas de guerra tradicionais. É o que nós vamos ver. Inclusive, armas equivalentes às que o Golias usava. E os soldados também. Então, nós vamos ver ele tentando colocar no Davi o padrão que para ele era o que funcionava. Era a única coisa que ia funcionar. Porque aquilo era o que estava na cabeça do Saul, era a visão dele. Só que ele tinha todo aquele armamento. E o que adianta você ter todo um armamento, espada, escudo e armadura, e não usar? Porque o Golias estava lá. Ele tinha tudo aquilo. Tentou colocar no Davi. Aquilo não funcionou no Davi. E ele viu que aquilo não era para ele. Esse é um ponto que me fascina. Quando você consegue detectar e ver e tirar algo da sua vida que estão tentando botar em você e dizer, não, isso não é para mim. Isso aqui não é para mim. A gente vê aqui, sabiamente, que Davi nem conseguia andar com aquilo, ele conseguiu. Tirou e decidiu ir com o que ele sabia usar. Aqui em 1 Samuel, vamos ler, nós vamos ver que Deus honrou em uma batalha considerada impossível de vencer, porque Golias era considerado invencível. E muitas vezes nós vamos ter os nossos gigantes considerados invencíveis. Mas nós não podemos ter o olhar que todo mundo teve. Todo mundo enxergou como invencível e impossível. Davi viu diferente. Você vê o que é uma visão. Por isso que onde a visão, onde não há visão, o povo perece. A falta de visão leva a perecer. A visão da verdadeira fé é a visão de Deus. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Então, esse era o espírito que estava reinando naquele lugar, naquele acampamento. Um espírito de medo, de pavor, apavorados, atônitos, cheios de medo, fuga. Então, um povo que estava apavorado, atônito, com medo, fugindo, era como estava esse povo aqui. Aqui, ó, ao ouvirem as palavras, nem tinham ido por confronto, só de ouvir.
as afrontas, a voz do inimigo já estavam estremecendo, tremiam de medo. Você já parou para pensar que todos esses aqui, na teoria, serviam ao Deus vivo? Você já parou para pensar a quantidade de crente que teoricamente crê no Deus vivo, mas vive como se ele não existisse e como se nunca tivesse ouvido falar dele? Um monte. Que não é falta de palavra, não é falta de promessa, não é falta de garantia, e garantias de vitória. Vai, eu sou com você. Simplesmente é aquele comportamento do povo de Israel, que tinha promessas e promessas e promessas, e quando está diante da terra para entrar, disseram, não podemos. Eles são maiores que nós. Somos como gafanhotos. Um portal aberto, a grande oportunidade da vida, e jogaram fora. Você sabe que às vezes eu tenho até um gelo, me gela quando começo a pensar a quantidade de pessoas. Às vezes eu estou orando e falo com o Senhor, para Ele ter misericórdia, porque a quantidade de pessoas que perdem os seus portais, não passam por eles, exatamente por conta dessa visão pequena, rasteira, essa visão negativa, incrédula. Não posso, é maior que eu, não posso. É a visão de gafanhoto, ou a visão do Mefibosete, visão de cão morto. Tem gente que tem visão de cão morto. Quem sou eu? Um cão morto diante do Senhor, para o Senhor olhar para mim. Olha a mentalidade, eu como uma pessoa, sou um cão morto, quer dizer, não tenho utilidade nenhuma, dou conta de nada. Visão de gafanhoto, nós somos como gafanhotos. Parece inacreditável. Um povo que viu o que viu, que viveu o que viveu, que tinha promessas e garantias, que viu a bênção, provou dos frutos, mas ao invés de focar nas uvas, focaram nos gigantes. As uvas eram gigantescas, cachos enormes. Eles viram, eles provaram, mas foram vencidos. Pelo quê? Por relatórios negativos, por opiniões. Por 10 homens subjugou mentalmente cerca de 3 milhões de pessoas. Isso para mim é chocante. Chocante. Imaginar que 10 homens subjugou, escravizou, dominou, controlou tantas pessoas com o medo. O medo é uma arma potente. Lança medo nas pessoas. No início dessa pandemia, teve gente que entrou em mercado e queria levar o mercado para fazer estoque, porque já era o final dos tempos. Quase que viu o cavalo amarelo da fome e da peste. Eu fiquei sabendo de um cara que tinha uma empresa
Ele correu, entregou tudo, entregou a chave e fugiu não sei para onde. Não sei se já parou de fugir, eu já voltei. Voltou, não tive essa notícia. Entregou o negócio, entregou tudo. Enquanto tantos avançaram e viveram a glória de Deus lá para cá, e vai terminar o ano como o melhor da vida. Tem gente correndo até agora. Quem foge, quem corre, e no final eu vou ler para você, são os inimigos, não o povo de Deus. O povo de Deus não foge, o povo de Deus não se esconde, o povo de Deus nunca para de plantar. Quando nós vemos Isaac viu, quando Deus deu a ele aquela direção, fica e planta aqui, quando que ele enriqueceu e prosperou? Foi na pior crise, na pior fome. Então aquilo foi uma oportunidade de crescimento para ele. Ele cresceu na crise. Ele cresceu num período de escassez, de fome, de privações. A Bíblia diz, naquele ano em que a crise era severa, a fome era severa, ele plantou. E ele colheu 100 vezes mais. Ele enriqueceu. Aquele ano, um ano, alavancou a vida do Isaac de uma forma estrondosa. E a Bíblia diz que ele continuou prosperando. Eu amo isso, porque é aí que sai a glória de Deus. É quando está todo mundo fugindo, correndo, com medo, tendo as atitudes, assim, mais estúpidas, se entregando a tudo. Aqueles que creem, aproveita aquele momento para dizer, já que está todo mundo fugindo, a concorrência vai ser menor. É comigo agora. Vamos que vamos. Agora eu vou que vou. E aí, enquanto alguns estão lá correndo, fugindo, se escondendo, com medo do que eu não sei, porque os 10 espias, eles não usaram armas. Olha só, preste atenção. Uma informação vai gerar um tipo de pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação. Então, a informação vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação. E tem gente que não compra a palavra de Deus. Impulso de fé, sabe aquele impulso de fé que eu falei segunda? Não tem. Mas impulsos emocionais, um monte. É fácil ter um impulso emocional. Agir no impulso. Por que não age, não tem um impulso de fé? E vai. Não. Impulso de fé não tem, mas impulsos emocionais tem. Não tem problema nenhum. É totalmente aceitável ter um impulso emocional com uma informação ruim. Para mim, o que é aceitável é ter um impulso de fé quando todo mundo está mandando notícia ruim. O inaceitável é não agir a fé naquele momento. Esse é o inaceitável para mim. Está todo mundo falando, não dá. Aliás, quando todo mundo diz que não dá, eu gosto, porque aí eu já digo que já deu. Já deu. Falou que não dá, eu já sei, deu. Porque quando alguém fala que não dá, ele não está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus que está dirigindo a vida dele. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Você tudo pode naquele que te fortalece. Se Deus for por você, ninguém pode ser contra. Operando Deus, ninguém pode impedir. Ninguém vai poder impedir. Davi disse, ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou temer. Eles vão chegar e vão tropeçar diante de mim. Está lá no Salmo 27. E eu amo aquele versículo ainda do Salmo 27, 13. Pereceria sem dúvida se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu só não pereci porque eu criei que eu ia ver em meio ao caos a glória do Senhor, os bens do Senhor. E ele viu. Então, 10 homens passaram um relatório negativo e envenenou uma imensidão de pessoas. E elas foram controladas, subjugadas e pereceram no deserto. Não entraram na terra. Apenas Josué e Caleb. Não entraram. Então você observa o quanto é fácil ali, a gente tem a prova disso, e agora nesse período tivemos também, o quanto é fácil subjugar as pessoas. Ponha medo nelas. Coloca medo nelas. Assombre elas. E você mantém elas sob controle. Quer controlar uma pessoa? Taca medo nela. É uma arma poderosa. Eles não usaram nenhuma arma, nada. O que eles usaram foi uma informação. A Bíblia diz um relatório negativo. O povo ficou com medo. Se entregou àquilo. Creu mais naquele relatório do que em todas as promessas que o Senhor tinha feito. Desde Abraão. Fez lá para Abraão. Sobre tudo o que ia acontecer. E o povo passou por cima de tudo que Deus tinha falado. E ficou com aquele relatório negativo. Nós não podemos. Eles são maiores que nós. Nós vamos perecer. Nossos filhos vão se tornar dispostos de guerra com as nossas mulheres. Deus nos odeia. Deus nos trouxe aqui para nós cairmos a espada e por aí vai. Aquela ladainha toda e o povo entrou em pânico, começou a chorar. A Bíblia diz que podia ouvir o choro do povo à distância. O povo só sabia chorar e aí levanta uns e dizem, vamos levantar um líder para nos levar de volta para a escravidão. Porque é isso que uma pessoa dominada pelo medo acaba fazendo com a vida. Retrocedendo e voltando para o mesmo lugar onde ela sempre foi escravizada. Quando ela agora já está na condição de livre, ela decide retroceder feio. Ao invés de vamos continuar, vamos crer, não, vamos levantar um líder para nos levar de volta para a escravidão. Tem gente que ele foi tomado por um espírito que o escraviza de tal maneira que ele já não, mesmo sendo livre, ele não consegue mais viver como livre. Ele precisa estar debaixo do regime de escravidão. E é por isso que a liberdade é tão grande, é algo tão forte para ele que chega a ser inconcebível. Ele precisa continuar sendo subjugado. E é por isso que ele acaba cedendo para tudo que o impede, que quer impedi-lo de ir para frente. E aí, com a desculpa de que não é possível, ele retrocede. Vamos levantar um líder que nos leve de volta para aquela mesma vidinha onde nós éramos subjugados, escravizados, vivíamos em servidão dia e noite. Isso é muito forte e tem que ser... A gente tem que pensar.
Porque o diabo entra numa sutileza e vai dominando as mentes e os corações e levando para o pior lugar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Eu acabei de ler para você, o povo apavorado, fugindo, com medo, atônitos. Davi olha tudo aquilo e diz assim: não, mas ninguém precisa ficar desse jeito, ué. Eu vou lá e luto com ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Rapaz, que pretensão é essa? Você não tem condição nenhuma. Condição, fala condição. Isso, aqui está a desgraça. Aqui está a desgraça. Condição. Muitas pessoas vivem exatamente como Saul, de condição. Isso, de condição. Muitos vivem de condição. E se você for viver de condição, com base em condição, em circunstância, realmente você não vai fazer nada. Nada, você não tem condição. Por que não tem condição? Ah, porque você é um menino. Ah, porque ele é um guerreiro. Ah, ele é... Ó, tudo olhar natural. Esse cara que falou isso, já tinha até profetizado entre os profetas. Você vê como uma pessoa pode se perder na vida. Ele até começou bem. Mas a pessoa vai... Se ela não trabalha o que é preciso trabalhar, se você não para trabalhar coisas que estão aí dentro de você, e vai tocando, e vai passando por cima, uma hora vai ser tarde demais. Como ele, até o gigante tinha gritado por 40 dias, clamando por um guerreiro para lutar com ele. Nós vemos o grito do gigante, até o gigante Golias foi usado para falar com Saul, porque o maior guerreiro, supostamente, era o Saul, que era o general, o rei. Mas Saul era um sujeito apegado ao título, ao trono, a imagem. Fora ele tentava vender uma imagem. Ele era alto, ele tinha uma imagem. Mas dentro ele era um sujeito covarde, fraco, medroso. Ele tinha essa visão. Ele não enfrentou Golias, mas correu e fugiu, escondeu, ficou apavorado, junto com os soldados dele, e quando um menino vem e diz assim: eu vou lá, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, eu vou lá e vou lutar com ele. Não, você não pode. Você não pode. Você é só um menino. Eu que estou aqui, né? Eu que sou o rei, o general aqui, eu não tive coragem, você vai. Se eu que sou eu, rapaz, não consegui, não enfrentei o Golias, é você que vai enfrentar? Você não tem condição nenhuma. Aqui, ó, a alegação. Você não tem condição. Por quê? Porque você é um rapaz, ele é um guerreiro. Você é um menino. E ele é um guerreiro, desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Eu amo a resposta de Davi. Olha como é que ele respondeu para o Saul. Eu vou atrás dele, eu vou atrás de um leão, vou atrás do urso, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo.
teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso, e eu gosto muito disso, nós vamos ver essa frase, por exemplo, na boca de Jonatas também. Gente que crê em Deus, já de cara vai dizer, é incircunciso. O que é o incircunciso? Bom, esse aí não tem aliança com Deus. Espera aí, eu tenho aliança com Deus? Esse não tem aliança com Deus, por que eu vou temer? Será como um deles. Esse incircunciso, esse cara que não tem aliança com Deus, ele pode ser treinado, pode ser grandão, pode estar carregando aí um armamento pesado, armado até os dentes, mas ele vai concluir e dizer, foi o Senhor. Será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Já dentro dele, quer dizer, o sujeito está aí, desafiando a Deus, desafiando o exército, e eu vou temer esse cara? O Senhor, agora, o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Eu gosto tanto disso, quando a gente lança a mão das coisas que Deus fez por nós, e você para e pensa assim, peraí, Deus me sustentou até aqui, para eu ter derrota agora? Não. Deus me levou a dar esse passo de fé, para eu fracassar agora? Não. Ele me deu vitória nisso, e mais aquilo outro. É o mesmo Deus, Ele vai me dar vitória agora também? Eu já venci tantas coisas antes, eu vou vencer agora também? O Deus que foi comigo durante todos esses anos, vai ser comigo agora? O Deus que me livrou durante todos esses anos, vai me livrar agora também? Você vê, esse é o raciocínio certo. Essa é a mentalidade certa. Diante disso, um argumento desse, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Muito forte. Saul, primeiro diz que ele não pode, depois tenta vesti-lo do sistema padrão. É isso aqui que vai funcionar. Davi não conseguiu nem andar com aquilo. Porque é isso que acontece quando você deixa que as pessoas coloquem em você algo que não é para você. Você não vai conseguir nem andar. Sua vida para. Você não vai a lugar nenhum. Porque você deixou botar um negócio que não é para você. É por isso que tem tanta gente infeliz e travada em algum lugar. Porque, ao invés de fazer igual Davi, não, vou tirar isso aqui, porque isso aqui não é para mim. Isso aqui está me travando, está travando a minha vida, eu não dou conta nem de andar com isso aqui. Tem coisa que querem colocar na gente, coisas que impedem totalmente o nosso avanço. Porque não faz parte do nosso propósito, não faz parte da nossa vida. Deus não quer agir usando o que é comum a todo mundo. Até porque Saul colocou armadura e capacete, espada e não sei o que em Davi, porque na cabeça dele era a única maneira de enfrentar, de ir para a guerra. Era a única maneira. Agora, é interessante que as pessoas querem botar na gente coisas que elas mesmas não estão usando, não estão funcionando na vida delas. Coisas que não estão funcionando.
A armadura era do Saul, não estava funcionando na vida dele, porque ele não tinha ido enfrentar o inimigo. E depois se tornou um frustrado, nunca mais se recuperou dessa perda aqui. Porque tem portais que se abrem na nossa vida, meus queridos, exatamente na forma do gigante Golias. E é a grande oportunidade da nossa vida. E quando nós não agarramos aquela oportunidade, talvez nunca mais nos recuperamos, que foi o que aconteceu com Saul. Ele nunca mais prestou. Quer dizer, ele já vinha num processo de decadência, mas aqui acabou de desabar mesmo. Ele já vinha. Mas você vai ver que quando Davi se tornou um herói nacional, sendo que o Golias sempre foi de quem? De quem era o Golias? De Saul. O Golias sempre foi do Saul. Todo mundo sabe que o Golias era do Saul. Mas o Saul não enfrentou, e o Golias ficou lá por 40 dias afrontando, e ele foi ficando com mais medo, porque é isso que acontece, quando você demora para resolver um problema, ele vai ficando maior, e maior, e maior, você demora, você não enfrenta, daqui a pouco você está se escondendo, já está entrando numa caverna, com medo, corre para lá e corre para cá, porque você não quis lidar com aquilo. Ele não fica melhor, ele não fica menor, ele não fica mais fácil. O Golias foi ficando cada vez maior, ele foi ficando pior, e pior, e pior. 2 vezes por dia ele aparecia berrando e afrontando, e pior. Nada melhorou. E por fim, ele perdeu aquela oportunidade e ele nunca se recuperou. Porque quando nós enfrentamos algo que é desafiador, e nós vamos vencer. E aquilo vai trazer uma recompensa para a nossa vida. E aí o que acontece com quem está ao redor que não quis fazer aquilo que teve oportunidade de fazer? Vai se incomodar. Vai se amargurar. Porque vai ficar lá remoendo o resultado do outro que quis enfrentar e a perda de avanços porque não quis enfrentar. E tem gente que tem a cabeça do Saul. Eu não faço o que eu tenho que fazer, mas eu não suporto ver que o outro fez e passou na minha frente. E eu fiquei para trás. E isso é lamentável. Sem conta este mais. Ele não faz o que ele tem que fazer. Depois ele não lida bem com a perda. Ele não lida bem com o sucesso do outro. Mas daí você pergunta para ele, mas peraí, o Golias sempre foi teu, por que você não enfrentou? Ele vai ter uma desculpa para você. Então, mas o outro lá era bem menor que você, despreparado, novo, sem experiência nenhuma em guerra. Ele foi lá e enfrentou, ele não foi no nome dele, foi no nome do Senhor. Por que você não creu também e foi? Ele vai ter uma desculpa, só que ele não suporta o fracasso. E tem muitos Sauls por aí. Muitos Sauls. Gente que quando o portal está aberto, ele tem a oportunidade de enfrentar algo que é desafiador, é assustador, mas o que eu disse? Quando você enfrenta, você vence. E quando você não enfrenta, você foge. E você passa, às vezes, a vida frustrado, remoendo, porque quando o portal se abriu, você se intimidou. Exatamente o que aconteceu lá atrás com Israel. Depois ficou lá, lamentando, remoendo a caminhada no deserto, mas quando teve a oportunidade de entrar na terra, não quis. E eu encontro gente, não pouca, que quando teve a oportunidade de dar passos além,
de ir, de enfrentar, de agir, de fazer o que é certo, de se envolver com o que é certo, de cortar as figueiras inúteis, porque Deus vem na nossa vida e Ele nos dá direções. Escuta, sai disso, se afasta disso, corta essas figueiras inúteis, muda o rumo, toma decisões na sua vida, vai molhando os pés, haja a tua fé, enfrenta esse problema. Ele vem, Ele nos dá direções. Mas o que acontece é que muitos passam por cima e não fazem. No momento que receberam a direção, não fazem o que deveriam ter feito. Mas depois também não suportam lidar com aquela frustração, com aquela estagnação, com as perdas. Ele não deu conta, tirou tudo aquilo, foi lá e pegou. Enquanto isso, o filisteu, no 41, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com quê? Desprezo. Olhou para Davi com desprezo. Tem essa aqui também. Não pode, não é para você. Se você vê um pouco antes, o irmão acabou com ele, diminuiu, você só serve para cuidar daquelas ovelhas, o que você está fazendo aqui? Às vezes é uma coisa atrás da outra. Como é que você vai lidar? Agora, tratou ele com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Tratou como uma piada. Mas que coisa ridícula. Esse é o guerreiro que Israel me apresenta? Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses. Quer dizer, tudo isso podia ter intimidado. Situações e situações para intimidar não faltaram. Você está entendendo? O irmão já tinha diminuído. Saúl disse que ele não podia. Vestiu ele da armadura, não dava nem conta de andar, ele teve que ter coragem. Foi lá, tirou, falou: não vou com isso não, que eu nem sei andar. O Golias o desprezou assim, como que isso é uma piada. Amaldiçoou, invocando os deuses dele. Agora você imagina quanta coisa para intimidar, para assustar, para fazer Davi começar a pensar, conjecturar e não, isso aqui não é para mim. Mas quando uma coisa está dentro da gente, ninguém tira. Quando você vive por convicção de fé, ninguém vai tirar de você. E disse: vem aqui, darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Olha o que ele disse que ia fazer com Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: olha o que é, não importa a idade, não importa o tamanho, não importa o treinamento, não importa o que você tem ou não tem. Quando você realmente acredita, você tem uma postura diferente de todo mundo. É possível encontrar alguém que tem convicção de fé. Essa pessoa, ela não se curva e ela tem uma coragem que impacta a vida da gente. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Você está armado até os dentes. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você desafiou o que você não podia ter desafiado. Ninguém falou isso para ele. Ninguém teve peito para falar isso para o Golias. Ninguém. Mas o improvável, o considerado incapaz por todo mundo, falou: hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei. Olha o que é uma convicção de fé. Ele foi falando tudo o que ele acreditava. Ele foi liberando sem medo. Havia uma convicção dentro dele, sem o medo de: e se não acontecer? E se eu não der conta? E se alguma coisa der errado?
Mas quando você está tomado por convicção, você simplesmente faz declarações. Crie, por isso declarei, diz a Bíblia. Crie, por isso declarei. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, tudo hoje, não é amanhã. Darei os cadáveres do exército filisteu. Agora ele parte para o exército. Darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos inimigos, aos animais selvagens, e toda a terra saberá, toda a terra. Você vê que ele estava falando, era o Espírito Santo falando pela boca dele. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra. Isso vai ficar registrado. Todos os que estão aqui saberão, esses que estão fugindo, tremendo de medo, saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. Não é pelos meios convencionais, naturais, comuns, que todo mundo acha e que Saul também achava, tanto que ele tentou vestir Davi. Pois a batalha é do Senhor. Diga, a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Gente, que convicção. Fale comigo, convicção de fé. Quando temos convicção de fé, ninguém tira. Não, ninguém pode tirar de nós. Está aqui dentro, eu acredito. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Imagina aquele monstro indo para cima dele, e ele se posicionou na linha de batalha para enfrentar. Para o quê, gente? De novo, para quê? Ele se colocou na linha de batalha para quê? Enfrentar. Enfrentar. O que Deus espera de nós? Que enfrentemos. Ele espera que você se coloque na linha de batalha e enfrente. Não importa o quê, que enfrente. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. O menino, pequenininho, usou o que ele sabia, foi com o que ele sabia, fé, coragem e uma funda. Ele sabia usar uma funda. Então fala comigo, Davi tinha fé. Então fé, coragem e o que ele sabia usar? Ele sabia usar uma funda. Cada um de nós sabemos usar alguma coisa. Mas primeiro veio a fé, a coragem e uma funda. Exatamente. E ele se tornou um herói nacional. E olha aqui, ó. Olha aqui. Ele não só venceu o Golias, ele venceu todo o exército. Israel saiu, triunfou. Porque um menino, considerado, assim, despreparado, sem condição nenhuma, sem nenhuma possibilidade, totalmente improvável, que tinha levado uma pancada atrás da outra, simplesmente chegou e disse, ninguém precisa ficar com medo. Ninguém precisa ficar aí temendo esse problema. Eu vou enfrentar esse problema. Nós podemos vencer esse problema. Eu amo quando alguém chega, como Josué e Caleb, chegaram para aquele povo e disseram, os dois disseram, tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus. Caleb disse, calem, subamos e tomemos posse da terra, só isso. Esses inimigos são o nosso pão.
nós vamos devorá-los como pão. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu, assim, desse jeito. Olha a simplicidade da coisa. Venceu um problema que estava lá, considerado invencível. O filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, quem diria, né? E, pisou em cima. Pisou no inimigo. O que eu li para você? Que o Senhor coloca os inimigos debaixo dos nossos pés, como estrado dos nossos pés. Pisou, e desembainhando a espada do filisteu, então agora ele corta a cabeça do Golias usando o quê? A própria espada dele, a arma que ele ia usar contra Davi, Davi agora corta a cabeça dele. Olha só como as coisas mudam. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Porque a confiança também do inimigo estava todinha no Golias. Você vê que quando Davi colocou a confiança dele em Deus, Saul, teoricamente, colocou nas armas que ele nem teve coragem de usar. Os filisteus colocaram a confiança no Golias, e o Golias no seu treinamento. Só Davi colocou a sua confiança em Deus. E quem é que venceu? O bem treinado? O grandão? O robusto? O que tinha sido treinado desde os 5 anos de idade para ser um guerreiro? Que coisa, hein? De forma natural, invencível. Treinado desde os 5 anos de idade para ser uma máquina de matar. A confiança de toda a nação dos filisteus estava no Golias. Tanto que quando Golias caiu morto, todo o exército filisteu recuou e correu, porque a confiança estava em algo que eles tinham certeza que ninguém podia derrotar. Mas eles não contavam com o sobrenatural. E quando uma pessoa é tomada pelo sobrenatural, não tem força natural, por maior que seja, por mais potente, considerada invencível, que possa sobreviver. Quem é dominado pelo sobrenatural, quem anda por fé que prevalece. Sempre. Esses prevalecem. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra. Olha a diferença, isso também para mim é fascinante. Como é que estavam esses caras? Vocês lembram? Atônitos, fugindo, se escondendo, com medo. Quando Davi matou Golias, os filisteus recuaram. Ó a força que Davi, a coragem contagiou. Todos foram contagiados. Deram um grito de guerra. Por 40 dias, só gemidos de medo. Agora, olha a revolução, olha o movimento, olha o ponto de virada, que foi isso foi um evento, foi um marco. Um grito de guerra. Os caras que estavam lá com medo, agora estavam corajosos. Perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os filisteus voltaram da perseguição quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento deles. Ou seja,
além de tudo, despojaram o inimigo, ficaram com toda a riqueza que estava no acampamento, e aquilo foi assim, uma virada naquela nação estrondosa, mas porque alguém teve a coragem de fazer o que ninguém tinha tido até então. Sabe, meus queridos, eu vejo que na força humana, Davi está aqui, não poderia jamais vencer o Golias. Usando das mesmas armas que todo mundo, ele não podia. Mas, que coisa estrondosa isso. Ele tinha fé, ele tinha coragem, sabia usar a funda, tinha aliança com Deus. Diga, Davi tinha aliança com Deus. O que Golias não tinha. Golias não tinha fé no Deus vivo, ao contrário, ele ofendeu e insultou o Deus vivo, a nação de Israel, não tinha aliança com Deus, e sim um incircunciso. Mas ele tinha tudo considerado perfeito ao natural, mas falhou. Falhou. Isso para mim é incrível. E Davi, ele não tinha nada que naturalmente era necessário. Mas ele tinha a fé, ele tinha coragem. E o que eu falei para você? Ele usou o que ele sabia. Ele botou para fora. Ele executou, ele não adiou. Você nunca sabe a força que tem. Você nunca sabe. Até que a sua única alternativa é ser forte. Eu sempre falo que você é mais forte do que pensa. Olha aqui, ó. Esses soldados. Quando eles tiveram como exemplo o Davi, eles correram atrás dos filisteus. Por que eles não fizeram isso antes? Porque até então a referência deles, o líder deles, era o Saul, que não enfrentava. Agora, quando eles viram, aquilo foi motivador. Isso aqui foi um ponto de virada na vida de Davi. O que eu li no início para você? Dominar sobre, no meio dos seus inimigos. Dominar seus inimigos. Deus coloca como estrado os nossos inimigos, como estrado os nossos pés. Existe oportunidade na crise, num momento muito difícil, um ambiente desfavorável que era esse aqui, mas é um ambiente de grande oportunidade. Tudo era desfavorável aos olhos humanos. Jonatas disse isso, disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. No caso dele, ele e o escudeiro dele, 2. Gente comum enfrenta gigantes e vence quando crê. Aquele comum, aos olhos de todo mundo, talvez até invisível. Mas quando enfrenta, porque crê, vence. Os gigantes, meus queridos, falem comigo, não. Os gigantes nem sempre triunfam. Alguns gigantes só vai triunfar quando você não enfrentar. As desvantagens, na verdade, elas sempre vão mostrar vantagens. Se você tiver o olhar certo. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Quem me dá vitória é o Senhor. Quem deu vitória, porque ele creu, o Senhor me deu vitória. Em relação ao urso e ao leão, ele vai me dar agora. Ao longo da história, nós vamos ver pessoas sem chance nenhuma aos olhos humanos, derrubando gigantes e atingindo seus objetivos.
Você vai ver isso na Bíblia, você vai ver isso na história, você vê a história. O Golias, eu comecei esse culto dizendo para você que o Golias pode ser o medo de algo, uma limitação, uma privação, uma deficiência, uma rejeição, um gigante. É tudo aquilo que nos bloqueia. Fala comigo, um gigante. É tudo aquilo que nos bloqueia com extrema força e poder. E quando eu me levanto e decido que eu vou enfrentar aquilo ali, e eu não vou mais ser subjugada por esse espírito, por essa força maligna, eu derroto. Davi, você vê que ele não jogou conforme as regras. Ele não foi como Saul achava que ele tinha que ir. Davi tinha Deus por ele e sabia usar uma funda. Fé, coragem, sabia usar uma funda. Sabia bem usar um estilingue. Ele não tinha pai rico. Ele não tinha treinamento de guerra. Às vezes nós vemos pessoas que não tiveram condição nenhuma. E elas se sentem encurraladas e elas estão naquela pressão. E ali elas decidem se levantar e romper barreiras e botar uma força que elas nem sabiam que estava lá. Não foi pela espada que conquistaram a guerra, nem pela força do seu braço, que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Tira o foco das desvantagens. Não se julgue menor por estar fora do padrão. Não. Falem comigo: persistência, disciplina, criatividade. Eu tenho. A Bíblia diz que eu posso. Que Deus nos deu um espírito de coragem, de disciplina. Tudo isso a Bíblia diz que está aqui, ó. Nós temos a mente de Cristo, uma mente poderosa. Então, o que eu digo para você é o que a Bíblia fala. Não fica aí parado, vai para cima. Lute pelo que sonha. Você vai encontrar muito na Bíblia. Levanta e anda. Levanta e anda. Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande, para aquele homem que estava lá há 38 anos. Dominado por incredulidade e vitimismo. Dominar sobre os seus inimigos e dominar no meio dos inimigos. Dominar no meio. Eu estou entre inimigos e de repente você domina. É o que a Bíblia diz. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Precisa de mais? Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. A Bíblia diz que os inimigos têm medo de nós, não nós dos inimigos. Que os inimigos são derrotados diante de nós e vêm por um caminho, mas foge por 7. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer.
Quando eu creio na palavra, quando eu me submeto, quando eu faço o que eu estou sendo orientado a fazer, eu dou condições para Deus fazer coisas que eu nunca imaginei. Eu iniciei lendo para você. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés, por estrado. Você não se desespera, você se posiciona diante de Deus e confia que Ele coloca os seus inimigos por escabelo dos seus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Muitas vezes o que eu ouço são reclamações porque lá onde eu trabalho, ou lá entre os meus parentes, e tem isso e tem aquilo, estão me perseguindo nisso e naquilo. Falem comigo: domina no meio dos teus inimigos. Mais uma vez, domina os teus inimigos. Domina no meio dos teus inimigos. Fala: eu posso dominar os inimigos. E no meio dos inimigos, os inimigos são derrotados. Não importa que inimigo, qualquer um, seja uma perseguição, uma injustiça, seja traumas, seja medo, seja uma doença, seja uma força maligna que veio sobre você, independente de qualquer coisa, você subjuga, mas não é subjugado. Você domina, mas não é dominado. Você vence, mas não é vencido. Você avança e não vai retroceder. Você é cabeça e não cauda, é colocado por cima e não por baixo. A palavra do Senhor é que Ele nos concede vitória. E que Ele nos dá poder para dominar no meio dos teus inimigos. Ou seja, você pode estar cercado de inimigos que você domina. Você pode estar cercado de problemas que você domina e prevalece. Você pode estar cercado de todo tipo de situação que você tem o poder de dominar e prevalecer. E tudo isso, seja o inimigo que for, o problema que for, é colocado como estrado dos seus pés. Diga: domina no meio dos teus inimigos. Eu recebi, diga: eu recebi poder para dominar em qualquer lugar no meio dos inimigos. Onde for, eu domino. Não importa o lugar, a circunstância, a condição, a Bíblia diz que eu domino. Eu tenho poder para dominar e prevalecer. Diga: nisto que eu creio. Coloquem-se de pé. Levanta e anda. Levante-se e vá. Não adie mais nada. Execute. Use o que você tem. Usa o que você tem. Simplesmente haja. Você tem a palavra que te assegura. Domina. Não importa a condição, a circunstância, o que disseram. Simplesmente você crê. Coloca a mão no seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo espera encontrar uma fé, uma ousadia. A fé que nós aprendemos, a fé de Abraão, é uma fé agressiva. Uma fé agressiva. Uma fé que não se intimida. Então nós nos levantamos
com o espírito que nós recebemos de coragem, esse poder para enfrentar, para avançar, para ousar, vamos nos colocar na linha de batalha. É hora de nos colocarmos na linha de batalha. Em nome de Jesus Cristo. Seja lá o que for, nós vamos derrotar hoje. Você vai começar a derrotar isso agora. O que é? Medo? Rejeição? Complexos? Insegurança? Alguma injustiça, uma perseguição, uma enfermidade? Um diagnóstico ruim? Privações? O que é que paralisa você? Um problema econômico, financeiro? Quais as travas? Que gigante que está diante de você, você está temendo? O Senhor está mandando você enfrentar. Mas não, como talvez todo mundo está mandando você ir mais vestido daquela forma convencional, do jeito que todo mundo acha que tem que ser, de forma natural. Eu digo a você, em nome de Jesus, se você pegar o espírito dessa palavra, de forma sobrenatural, esse gigante que está assombrando você, vai cair por terra diante dos seus olhos. O Senhor quer que você o enfrente de forma sobrenatural, diferente de tudo. Enfrente-o corajosamente. A palavra para você é: enfrente esse gigante, esse problema, de forma sobrenatural. É com a fé. Esqueça tudo o que disseram a você, tudo o que você ouviu. Apenas pegue a palavra e enfrente, porque Deus garante a você, de forma sobrenatural, inexplicável, com a fé, a coragem e aquilo que você sabe usar, Deus derruba esse gigante considerado invencível na sua vida. Esse gigante, ele tem poder, sim. Ele tem poder de destruir. Mas não você. Ele tem poder. Ele tinha poder para destruir Davi, ele tinha poder para destruir Saul, para pegar aquele exército e acabar com aquele exército. Mas o poder de Deus é maior do que o poder do Golias. O poder de Deus é maior do que qualquer poder. Como está lá em Daniel, o poder de Deus é maior do que o poder dos leões. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. Domina no meio dos seus inimigos. É hora de você dominar. No meio dos inimigos. No meio do problema. Quando Davi chegou ali, quem dominava era Golias.
E ele começou a dominar no meio de todo mundo. Ele dominou no meio dos inimigos. E os inimigos foram envergonhados. E caiu por terra o Golias. E tiveram que fugir. Derrotados, envergonhados. Porque ele chegou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele creu, ele foi com a fé, ele agiu de forma sobrenatural. É pelo sobrenatural. Quando nós nos levantamos, crendo no sobrenatural, no Deus que pode todas as coisas, nada que até tem poder para destruir, vai poder nos destruir. O câncer é um inimigo terrível, é um gigante. E tem alguém aqui com um diagnóstico terrível, e você está com medo, mas o Senhor diz a você: não, eu não tinha essa palavra para hoje, mas Ele te ama tanto, que Ele preparou para você, para dar a você condições de se levantar e enfrentar e dizer que esse mal não vai te matar, não vai te destruir, mas é para a glória de Deus. Isso vai cair por terra. Esse gigante não pode destruir com a sua vida. Esqueça as más notícias, esqueça os diagnósticos ruins, esqueça e vá com a fé. Estão dizendo muitas coisas para você, estão querendo botar armadura. Não vá dessa maneira, vá com a fé. Há pessoas aqui, gente que entrou aqui com medo de gigantes, temendo situações, achando que não pode vencer. Mas Deus, conhecendo a sua necessidade, preparou essa palavra para dizer que realmente é grande, mas Ele te deu poder para derrotar. Se coloque na linha de batalha, porque você pode vencer esse gigante. Domina no meio dos seus inimigos. Domina. Deus te deu poder para dominar. E esse inimigo Ele coloca por escabelo dos seus pés. Domina. Domina no meio dos teus inimigos. No meio dos inimigos, você vai dominar. No lugar improvável, em circunstâncias difíceis, perigosas, que tem o poder de assustar e intimidar. O Senhor diz: você não tem que se assustar nem se intimidar, porque você tem poder para dominar. Em meio aos problemas você prevalece, você domina e prevalece. Em meio aos inimigos você domina e prevalece. Você vence. Pegue a palavra, porque a palavra é de vitória para nós. Nenhum gigante, por mais terrível que seja, assustador, vai prevalecer na sua vida. Levante-se agora e comece a dominar agora no Espírito. Levante-se no Espírito e domina. Domina, fortaleça o teu Espírito. Creia na palavra. Creia completamente nela. Creia totalmente. Apenas enfrente o que você tem que enfrentar, com essa certeza que, a despeito de tudo, independente de qualquer coisa, Deus diz a você que você prevalece, você domina. E Ele coloca por escabelo dos seus pés seus inimigos, e você domina no meio deles.
Não importa que inimigo, não importa que gigante. Você domina no meio dos teus inimigos. Oh, querido Pai, passa do teu sangue sobre o teu povo, queima do alto da cabeça a planta dos pés, e eu repreendo agora, seja lá o que for, que vem afrontando e assustando a vida dela, traumas, medo, privações, seja lá o que for que está afrontando a vida dela, o gigante que for, nós derrotamos agora em nome de Jesus. Eu ordeno que essa força demoníaca saia em nome de Jesus. Esse espírito de enfermidade, eu ordeno, saia da vida dela em nome de Jesus. Esse medo, esse pavor, eu repreendo em nome de Jesus agora. Que caiam por terra todas as previsões negativas, que sejam contrariadas todas as previsões negativas, que toda força do mal seja derrotada agora em nome de Jesus, toda fúria destruída em nome de Jesus, todo levante caia por terra em nome de Jesus, força demoníaca saia em nome de Jesus, espírito de enfermidade, doença maligna, saia em nome de Jesus agora, perseguição, injustiça, privações, derrotas, espírito da derrota, espírito da miséria, força do inferno que veio contra ela, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Eu ordeno um povo livre, mentes livres, vidas livres, restauradas, completamente restauradas, se levantando com poder, se colocando na linha de batalha, derrotando esses problemas, esses gigantes, dominando inimigos e no meio dos inimigos. Que ela saia com esse espírito, porque o Senhor deu a ela poder para prevalecer, para resistir, para continuar, para avançar, para viver e desfrutar da tua glória, de milagres e de muitas vitórias, de todas as vitórias que ela precisa. Ah, Deus, a vitória dela. E que maravilha, o Senhor está deixando claro que ela pode, que o Senhor está com ela, que a vitória é dela, e que ela vai prevalecer a tudo. Ela domina, não importa onde. O Senhor diz, levante-se e domina no meio dos seus inimigos. Levante-se e domina no meio dos seus inimigos, porque não importa as notícias e o tamanho da afronta, nada disso se cumprirá, se concretizará, prevalecerá. O Senhor garante isso a você, não precisa temer. Desliga, faça como Davi, apenas confie e já veja esse mal no chão, com a cabeça cortada, e mais um troféu, mais uma glória, mais um testemunho, mais vitórias para a sua vida. Independente de qualquer coisa, não esqueça da palavra do Senhor. Vá declarando para você mesmo: domina no meio dos teus inimigos. 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 Domina. Deus deu poder para que você domine. Em nome de Jesus. Receba toda a força, a unção e o poder para se levantar e triunfar, porque você vai triunfar. E esse gigante vai cair. Você triunfará.
e nenhuma ameaça prevalecerá ou se concretizará, porque você domina. Obrigada, Senhor. Te agradeço por tudo, pela noite, pela palavra, pelos resultados, pelos testemunhos, pelos frutos que vamos colher, por tudo que fez e continuará fazendo. Agradeço demais, amém. Amém, amém.